Olá, amigos! Bem-vindos de volta ao canal. Aqui é o seu irmão, Lawrence. Agradecemos a Deus por estarmos todos vivos hoje. Louvado seja o seu nome. Pela graça de Deus, amigos, a sessão da Conferência Geral de 2025 terminou ontem, no dia 12 de julho de 2025. 12 de julho de 2025. Mas, sabem, tem algo que eu quero compartilhar com vocês aqui. Então, chegando ao final da sessão da Conferência Geral, eu vi algo que realmente me surpreendeu. Fiquei tão surpreso quando vi as estatísticas que foram apresentadas na sessão e vou compartilhar isso com vocês. Amigos, isso é muito preocupante. Os ASD, Adventistas do Sétimo Dia, estão, aos poucos, amigos, se afastando da leitura dos escritos de Ellen White. Isso vai te chocar. Amigos, quero que assistamos a este vídeo agora, e depois do vídeo, eu volto e compartilho algo importante com vocês. Tudo bem? Então, vamos assistir ao vídeo agora. Agora, a pergunta que alguns podem fazer é: temos dados sobre a situação da igreja? Nós realmente sabemos o que está acontecendo na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Ou estamos apenas nos baseando em anedotas e histórias? E a resposta é: nós sabemos o que está acontecendo na igreja porque fizemos pesquisas. Realizamos 4 grandes estudos que fundamentaram a criação do Plano Estratégico de 2025 a 2030. Primeiro, fizemos uma pesquisa global com membros da igreja. Esta foi a terceira pesquisa global com membros da igreja, após as pesquisas de 2013 e 2018. E você pode ver o N na tela. Agora, o que é o N? É um termo usado por profissionais em pesquisa. O N significa o número total de respostas completas, e você pode ver que tivemos um N de 149.613. Então, este é um conjunto extraordinário de dados sobre membros da igreja ao redor do mundo. Também fizemos uma pesquisa com pastores globais, com um N de 12.760, que não é apenas uma boa amostra, mas na verdade representa uma porcentagem significativa de todos os pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, temos um entendimento muito bom do que está acontecendo com nossos pastores, que são nossa força de trabalho mais importante. Ao longo de um período um pouco maior, fizemos uma pesquisa com funcionários das igrejas, de muitas instituições. Levamos mais tempo porque essa foi uma pesquisa complexa, então demorou mais para ser realizada, mas também foi divulgado em 2023 com um N de 13.669. E fizemos uma pesquisa com líderes da Igreja Global até o nível de conferência, em todos os níveis, desde a Conferência Geral e suas divisões, uniões e conferências, escritórios e líderes departamentais, com N de 3.756. Então, Mike, o que os dados estão nos dizendo? O que aprendemos com essa pesquisa que tem uma abrangência e profundidade sem precedentes? Nenhuma igreja no mundo fez uma pesquisa como essa. Então, o que sabemos? Bem, aqui temos alguns dados. Por exemplo, sobre oração pessoal. E o triste é que perguntamos quantos adventistas oram todos os dias, além das refeições. Então, um tipo de oração que seja razoavelmente prolongada, envolvendo Deus por um tempo considerável. E você pode ver que a porcentagem dos que praticavam a oração diária não mudou nada entre 2018 e 2023. Era uma das nossas metas estratégicas aumentar o número de membros da igreja que oram, mas infelizmente isso não aconteceu. Então, sabemos que podemos melhorar nesse aspecto. Depois perguntamos sobre a leitura da Bíblia. Novamente, você pode ver muito pouca mudança entre 2018 e 2023, mas, na verdade, temos dados de longo prazo sobre a leitura da Bíblia na igreja. Fizemos pesquisas específicas sobre a leitura da Bíblia desde 2002.
E você pode ver que, em 2002, apenas 33% dos membros da igreja liam a Bíblia diariamente. Em 2007, esse número era apenas um pouco maior. Então, em 2010, a Igreja Mundial lançou a iniciativa de reavivamento e reforma e, graças a Deus, a leitura da Bíblia aumentou significativamente até 2013, chegando a 42%. Mas, desde então, talvez já tivéssemos motivado a maioria das pessoas que eram mais fáceis de incentivar a ler a Bíblia diariamente, porque, desde então, os percentuais só aumentaram de forma marginal. Aumentamos para 42% e depois para 48%. E se você olhar para a porcentagem que lê a Bíblia, não todos os dias, mas várias vezes por semana, somando com os que leem diariamente, ou seja, várias vezes por semana, agora está em 75%. Mas, Mike, gostaríamos de ver esse percentual significativamente mais alto. Os adventistas dizem: nós somos o povo do livro. Gostaríamos de ver esse número na faixa dos 80% ou até mesmo 90%. Então, sim, a porcentagem de pessoas lendo a Bíblia aumentou, mas precisamos ir estudando a Bíblia regularmente, mas precisamos aumentar isso ainda mais. E quanto à leitura de Ellen White? Aqui você pode ver a tendência. Infelizmente, desde a primeira pesquisa global com membros da igreja em 2013, a tendência é de queda. Tanto a tendência diária quanto a de várias vezes por semana. Queremos que nossos membros recebam as bênçãos dos insights que nossa profetisa teve, e mesmo assim a porcentagem dos que leem Ellen White regularmente diminuiu nos últimos 10 anos. Não é apenas um retrato momentâneo. Temos uma tendência, e a tendência não é boa. O que isso faz com a porcentagem de pessoas que dizem aceitar de todo o coração Ellen White como profetisa? Essa porcentagem também está caindo. Então, mais uma vez, queremos que nossos membros da igreja se beneficiem da bênção do espírito de profecia. Portanto, ainda há trabalho a ser feito. Sabe, David, isso é um exemplo de como os dados podem ajudar. Porque também é um fato que a Igreja Adventista do Sétimo Dia está crescendo na janela 1040. Estamos indo para lugares onde nunca estivemos. Estamos alcançando grupos de pessoas que nunca fizeram parte da família Adventista do Sétimo Dia. E às vezes dizemos: bem, eles não estão lendo Ellen White porque não temos livros no idioma deles. E isso me sinaliza, como líderes, que temos um desafio. Os líderes nesta sala tornem esses escritos disponíveis no idioma deles. Eu não concordo com o palestrante que, pelo fato de a IASD ou a igreja estar avançando para novos territórios, isso também esteja levando à diminuição da leitura de Ellen White. Amigos, os escritos de Ellen White foram traduzidos para muitos idiomas diferentes. Amigos, muitos idiomas diferentes. Os livros de Ellen White foram traduzidos para mais de 160 idiomas. Deixem-me repetir isso. Os livros de Ellen White foram traduzidos para mais de 160 idiomas. Isso faz dela uma das autoras mais traduzidas do mundo e a autora americana mais traduzida. Seus escritos abrangem uma ampla variedade de temas, incluindo religião, educação, saúde, relacionamentos sociais, evangelismo, profecia, publicações e nutrição. O verdadeiro problema está aí, e parece que o comentarista ou o pastor não falou sobre isso. E eu vou compartilhar com vocês qual é o verdadeiro problema. Alguns pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, alguns pastores, não incentivam a leitura de Ellen White. Eles não citam Ellen White. Eles têm criticado os escritos de Ellen White, alguns pastores. Os líderes máximos deveriam conversar com os pastores.
Eles deveriam incentivar os pastores a também encorajar os membros da igreja a lerem os escritos de Ellen White. Vamos olhar para mais alguns fatos interessantes e importantes. A crença na criação e a afirmação que pedimos para as pessoas dizerem se concordavam era: eu acredito que Deus criou o mundo em 6 dias literais, em um passado relativamente recente. Então, este é um relato da criação em Gênesis 1. E você pode ver que, se combinar os que concordam fortemente com os que concordam, isso mal mudou nos últimos 10 anos e está em torno de 85%, que é onde gostaríamos que estivesse. Mas você percebe a mudança? Menos pessoas agora concordam fortemente, mais pessoas estão escolhendo concordar do que concordar fortemente. Então, mesmo que o percentual geral permaneça o mesmo, menos pessoas estão dizendo que concordam fortemente. Mas, Mike, a doutrina da criação é absolutamente fundamental. Ela é fundamental para o sábado. Faz parte das 3 mensagens angélicas com seu aviso para dar glória ao Criador. Então precisamos que as pessoas concordem fortemente com isso. Portanto, isso não é tão preocupante, mas vemos o início de uma tendência que é um pouco preocupante. Por outro lado, sobre o santuário, sobre a crença no juízo investigativo pré-advento começando em 1844, vemos uma tendência positiva. Então, novamente, identificamos em 2013 que havia necessidade de fazer mais, mas aqui vemos uma tendência positiva. Portanto, os dados, mais uma vez, nos ajudam, nem sempre são negativos. Mas só para terminar com uma estatística realmente preocupante, em 2018, descobrimos que 1 em cada 3 membros da igreja acredita que a alma é uma parte espiritual separada do corpo de uma pessoa que continua viva após a morte. Isso é preocupante porque os adventistas do 7º dia não deveriam acreditar nisso. Formalmente, nós não acreditamos nisso, e mesmo assim descobrimos que 1 em cada 3 membros da igreja acredita. Nós estabelecemos para nós mesmos e para nossos objetivos estratégicos, nossos KPIs, nossos indicadores-chave de desempenho, a meta de mudar isso. E ainda assim, espero que vocês consigam ver no slide. Eu sei que está longe de vocês, mas na verdade nada mudou. Recebemos exatamente as mesmas respostas em 2023 que em 2018. Então, isso não mudou em nada, Mike? Sim. Sabemos que o Espiritismo fará parte de um dos grandes enganos no fim dos tempos. Ellen White nos alertou sobre isso. Por isso, precisamos melhorar na educação dos nossos membros para que não sejam enganados por esse engano. Mais uma vez, 1 em cada 3 membros da igreja acredita nisso. E em algumas divisões esse número chega a 40% ou 50%. Esses dados são um desafio para cada líder presente nesta sala. Eu não me importo se você é um líder eleito, um pastor, um trabalhador remunerado. Mas, mais importante ainda, se você é um leigo nesta sala, esses dados são um desafio. Agora. Muito bem, amigos. Então eu acho que há muito trabalho a ser feito por nossos pastores, nossos líderes, nossos anciãos da igreja, por todos. Precisamos incentivar os membros da nossa igreja a lerem os escritos de Ellen White, especialmente neste tempo do fim. Amigos, precisamos afirmar a doutrina do estado dos mortos. Orar pela igreja. Orar pelos pastores. Orar uns pelos outros. Vamos orar por nós, pois estamos no fim e o diabo trabalha duro. Isso é tudo que tenho a compartilhar. Há atualizações que, se Deus quiser, compartilharei amanhã. Por favor, voltem amanhã para a atualização que tenho. Que Deus te abençoe por assistir. Até a próxima. Adeus.